dia, eu sou George e vou apresentar o programa de hoje. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pela rádio nsc.com. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Hoje, a gente vai conversar com 2 membros de AA que vão contar pra gente como Alcoólicos Anônimos concebe o tema espiritualidade. Eu tô aqui com a Ana e com o Marcelo. Bom dia. E vou pedir pro Marcelo ler o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos, por favor. Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou uma em recuperação e graças a um poder superior, hoje eu não bebi. Preâmbulo de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia. Não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Obrigada, Marcelo. Bom, gente, a gente já teve outros membros aqui de AA, aqui na rádio, que contaram pra gente como funciona a recuperação através do programa de 12 passos. A gente teve um tema, um determinado dia, que a gente falou somente sobre os passos. E em pelo menos metade deles é falar da palavra Deus. Então a gente queria entender um pouco mais, porque também já foi falado aqui por outros membros que compareceram ao programa, que tem espaço para todas as crenças ou até mesmo para quem não tem crença religiosa. Então, como é que é isso? Como é que funciona Deus, poder superior, como já foi falado, como cada um concebe para vocês? Para ser do AA, precisa acreditar em Deus? O AA tem ou prega alguma religião? Você pode falar para a gente, Marcelo? Bom dia, meu nome é Marcelo, sou um em recuperação, hoje eu não bebi. É importante, essa pergunta é muito importante, porque quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, eu estava num momento de muita dificuldade, com muito desespero por ter chegado num nível muito triste da minha vida, ter perdido o desejo de viver. E naquele momento eu não tinha uma fé estabelecida, uma crença em Deus ou um poder superior que pudesse me auxiliar no meu processo. Então eu cheguei em Alcoólicos Anônimos e me foi orientado manter a boa vontade, a mente aberta e prestar bastante atenção no formato das reuniões de Alcoólicos Anônimos, para que essa espiritualidade, né, que nós chamamos em Alcoólicos Anônimos de um poder superior, não é definido uma nomenclatura específica como nas religiões. Então foi-se estabelecido o nome de um poder superior, que hoje, né, nessas 24 horas, após ter me desenvolvido na minha espiritualidade, hoje eu concebo como Deus. Mas respondendo à pergunta, não é necessário ter nenhuma religião, até porque Alcoólicos Anônimos não é um programa religioso, e sim espiritual. Então você está dizendo para a gente que foi no seu caso, dentro do seu processo de recuperação, foi uma construção de uma crença em um poder superior, em Deus, para você? Eu gosto de manter a base de Alcoólicos Anônimos, que instrui que nós caminhemos no formato de um poder superior, para que cada um possa conceber o poder superior da sua própria crença, que pode ser cristão, pode ser budista, pode ser muçulmano. Então, é uma irmandade espiritual e não religiosa. Legal. E para você, Ana, como é que é isso? Porque você é agnóstica, não é isso? Sim, eu sou Ana, alcoólatra em recuperação.
E pro agnóstico eu acho que é um pouquinho mais difícil, na verdade. O que é ser agnóstico, em primeiro lugar? Ser agnóstico é duvidar. Primeira coisa é duvidar. Então, no caso, eu não me convenço que existe um Deus, né? Eu já fui, a minha formação é católica, os valores católicos estão dentro de mim, né? Porque as religiões também funcionam como um certo regulamento moral, assim, alguma coisa. Então, eu acredito, né, em várias dogmas, essa coisa de dar ao outro, né, fazer o bem, faz bem, essas coisinhas, né? Aquela oração de São Francisco, eu acho belíssima, né? Então, tem várias coisas da religião que eu acho muito bacana. Agora, eu não concebo Deus de forma... um Deus criador, mas isso é uma coisa minha, né? Basicamente, o agnóstico duvida. Quer dizer, se Deus existe, pode ser que ele exista. Eu não sou, quem sou eu para chegar e falar assim, não, historinha da carochinha. Pode ser que seja, pode ser que não seja, não sei, estou aberta a isso. Eu acredito que tem uma tendência a não existir da forma que as religiões concebem, né? Agora... Então, quando a gente chega, quando eu cheguei, pelo menos, e vi aqueles passos todos, aquele monte de Deus, porque os passos falam em Deus, realmente. Não falam, um deles fala em poder superior, os outros falam em Deus. Né? Esses que falam em alguma coisa referente a isso. Eu me assustei muito, né? E o que mesmo que falaram para o Marcelo, me falaram, não, deixa a mente aberta, é muito mais do que... Isso aqui é um mundo, deixa fluir, vai ficando, né? Se você precisar conceber um Deus, concebe a sala, né? E foi isso que eu fiz e continuo fazendo, na verdade, né? A sala de AA é um lugar onde acontecem milagres. É uma coisa... no começo, eu chegava a ver uma coisa rosa acontecendo, a energia de uma sala, uma coisa que a gente não... Só quem está lá dentro para saber que existe, né? E talvez essa seja a espiritualidade, né? O ajuda entre um e outro, né? A ajuda mútua, né? Alcoólicos Anônimos é um grupo de ajuda mútua. E eu acabei concebendo isso, essa ajuda que existe, essa relação entre os membros e tal, que é o poder superior. Agora, é difícil. Eu vou lhe dizer, é difícil. Então, peraí, vamos lá. Então, para você, esse poder superior, você concebe como uma sala que te traz essa espiritualidade, é isso? Em relação ao alcoolismo, sim. Sim, em relação ao alcoolismo. Agora, existem outras, né? A natureza, as relações entre os homens, as relações em geral, né? Existem, né? Existe a vida muito diversa. Né? Agora, você falou que é difícil. Por que é difícil? Porque, na verdade, a gente vai ver a história de AA, foram algumas pessoas iluminadas, mas eles tinham uma religião, né? Quanto mais você lê, mais você vê o Deus cristão dentro de AA. Né? E é uma coisa... A gente entende que é um tempo, foram aquelas pessoas que fizeram isso, mas eles mesmos já fizeram a coisa de forma a abrir, né? Tanto que, inclusive, tinha agnóstico que participava, mas é a minoria, como é minoria no mundo, sabe? Como é minoria na vida, né? Nós que não temos um Deus, somos no Brasil somos 1%, nos Estados Unidos acho que 4%, é uma coisa muito pequena, né? Então, e a AA é uma representação da sociedade também. Sim. Então, era uma minoria que existia e eles deram um jeito dessa minoria se encaixar, né? Tudo é assim, tudo dá um jeito e todo mundo vai pertencer, né? Isso é uma coisa muito bacana de AA. Você achou difícil quando você chegou, que você viu essa nomenclatura Deus, mas, no entanto, você sentiu que tinha uma abertura para você enquanto agnóstica também? Exatamente, existia uma abertura, mas não é uma coisa simples. Tá? Não vou ser bem sincera, não é uma coisa muito simples. Eu gosto muito de fazer meus depoimentos na sala falando que sou agnóstica, porque eu sei que muita gente e tem vergonha de dizer que é.
Entendi. Ô Marcelo, você falou uma coisa que eu fiquei na cabeça, que você falou que você chegou muito desesperado, muito aflito, e que com o tempo que as coisas foram melhorando, você foi concebendo esse poder superior. Como é que foi, de uma forma mais objetiva, como é que foi essa construção? A tua vida foi melhorando? Como é que foi? Você foi tendo mais... Veio surgindo uma fé? Você estava sem fé quando você chegou em Alcoólicos Anônimos? Eu acho que o processo, a espiritualidade para mim é uma jornada, ela não é um objetivo. Eu venho construindo, eu ainda estou em desenvolvimento. É o meu próprio processo de me recuperar, né? Nós temos uma programação em Alcoólicos Anônimos, que é chamada de 12 Passos, que é uma programação espiritual. E à medida que eu me desenvolvo nesses 12 passos, eu me desenvolvo espiritualmente. Então, ao longo desses 10 anos, 4 meses e algumas 24 horas, eu sinto que eu estou me desenvolvendo, né? O primeiro passo eu admito, o segundo passo eu concebo um poder maior do que a minha existência que pode me ajudar no meu processo de me recuperar. O terceiro passo, que é o passo da fé, né? De entregar a minha vida e a minha vontade aos cuidados desse poder maior. E depois segue o processo. Então, essa relação do primeiro ao terceiro, eu mantenho uma relação muito íntima, né? E isso hoje, nessas 24 horas, me dão um pouco mais de equilíbrio, de mais segurança, porque eu estou me permitindo, com a mente aberta, a não mais só estar dentro da sala. Porque me foi orientado que em Alcoólicos Anônimos eu aprendo uma programação, mas que eu devo praticar sugeridamente em todas as áreas da minha vida, com a mente aberta, âmbito familiar, profissional, interpessoal. Então, dessa forma, eu pego essa programação e vivencio ela nas minhas 24 horas. Então, hoje eu me sinto uma pessoa de fé porque eu acredito num poder maior que me auxilia dentro das minhas 24 horas. Ele tem um significado para mim, não é um significado religioso, é um significado espiritual. Essa força que me permite despertar no dia de hoje e me dá um salvo-conduto para que eu viva o dia da melhor forma que eu possa estabelecer a relação com esse dia. Me tornando um ser humano melhor, vindo aqui participar junto de vocês para aprender um pouco mais como é que é ser um ser humano melhor. Então, é dessa forma que eu estabeleço a minha relação com esse poder maior. Tem alguns companheiros, uma pessoa membro de Alcoólicos Anônimos especificamente, que ela falou que quando ela chegou, num dos programas, quando ela chegou, ela estava totalmente desacreditada da vida. E que ela, aos poucos, indo à sala, indo às reuniões, ela começou a acreditar nela mesma. Isso seria um contato inicial com um poder superior ou como Deus? Poderia ser? Eu não sei exatamente do que se trata o que passa pelo outro, mas o que eu entendi foi, dentro da sociedade, como a Ana comentou, as pessoas, de forma geral, elas vivenciam muito o exterior. Então, o exterior tem formatos pré-concebidos. E o processo espiritual é de dentro para fora. Eu olho para dentro, eu sinto o que está dentro de mim e isso me formata como ser humano. Então, é diferente. Tem uma religião que me orienta, que tem dogmas, tem preceitos e tem algo pré-estabelecido que eu devo seguir. Na espiritualidade, eu olho para dentro de mim, eu sinto que já existe, eu resgato essa força que eu havia perdido, porque eu perdi o total domínio da minha vida, eu reconstruo isso, mas eu sinto que eu não estou mais sozinho, que existe um poder maior e que eu não caminho sozinho também com esse poder superior. Eu caminho junto de um grupo que me auxilia, como a Ana falou. Dentro do grupo, no momento inicial, foi a minha força. Foi o grupo que me orientou a observar, ter mente aberta, pegar as mensagens de todos que compartilham suas experiências e identificar dentro da minha essência o que é essa força. E dessa maneira eu me relaciono com essa força, está dentro de mim. Eu me relaciono de forma hoje em dia amorosa, mas em algum momento do meu desespero foi uma força destrutiva. E eu me permiti
desconstruir essa força para que uma nova se manifestasse em mim. Hoje chamada de poder superior amantíssimo. Gente, que coisa linda. Agora, é interessante que em momento nenhum a gente falou aqui, a gente está falando num programa de Alcoólicos Anônimos, mas a gente não falou de bebida, né? Porque a gente está... porque parece que vai... o que eu tenho entendido, que vai muito além da bebida. E para você, Ana, como é que foi? Marcelo falou que como foi essa construção dele, e você teve a sala... nessa tua construção interna. Como é que fala um pouquinho mais de como foi esse teu início, assim? Você falou que foi difícil, mas esmiuça um pouquinho mais pra gente, você com essa tua perspectiva. O que acontece é que eu cheguei na sala não muito destruída, não estava. Eu tive sorte de ter uma amiga de AA que olhava meu jeito de beber, piorando, ficando meio esquisito, né? E consegui sinalizações, né? Para eu perceber o que estava acontecendo comigo antes da coisa ficar muito grave, né? Antes da coisa ficar até grave mesmo. Mas, então... A sua forma de beber. A minha forma de beber foi mudando, né? Sempre bebi, tanto que eu entrei em AA, eu tinha 54 anos, né? E eu bebi a vida inteira, mas bebi moderadamente. Eu parava, passava mal, parava, ou eu parava porque parava. No final já começou a ficar diferente. Eu já só parava quando eu não aguentava mais, alguma coisa do gênero. Já estava ficando uma coisa bem diferente, né? Eu arrumava formas de beber, arrumava qualquer coisa que fosse para beber com as pessoas. Às vezes ficava com medo de beber do lado de fora e ter algum apagão. Aí vamos beber em casa. Era um circo, uma confusão para arrumar um jeito de beber, né? Mas eu era impotente naquele momento, eu percebi que eu estava ficando impotente perante a bebida. Você sentia, né? isso? Eu sentia. Né? Eu senti, no dia, eu conto essa história, no dia que eu fui no mercado comprar uma cenoura para fazer uma refeição, fazer comida em casa, e voltei com cerveja, e cadê a cenoura que eu não levei? Né? Então, quer dizer, eu já estava inventando coisas, eu cozinhava com bebida, né? Então... eu já comecei a eu fazia cardápios loucos que demoravam o dia inteiro, mas não era por causa do cardápio louco, não é porque eu queria fazer uma alimentação bacana para minha família, não, era porque eu queria beber. Então, mas eu demorei para perceber isso, né? Demorei 1 ano, 2 anos, sei lá quantos anos que eu fiquei paquerando. Mas aí, quer dizer, eu entrei em AA, eu sempre tive fé na vida, nunca deixei de ter. Nunca deixei de ter fé nas pessoas, sabe? Nunca deixei de ter fé no amor. Então, esse processo de construção, eu não me arrebentei, né? Sempre que eu me dei mal na vida, de alguma forma, alguém me ajudava. Então, eu sempre tive muito apoio com muita coisa, né? Então, a fé no ser humano é uma coisa muito fácil para mim, por mais que a gente veja né, um mundo doidão, as coisas loucas acontecendo, e, como sempre, guerra sempre houverão, inimizades, essas coisas, mas eu sempre tive muita fé no amor que o ser humano é capaz de ter. E você sabe? sentiu isso quando você chegou em AA? Senti com clareza, sabe? Na verdade, isso foi uma coisa que facilitou, porque eu achei que eu tinha... Não só porque eu estava vendo outras pessoas que bebiam, que tinham dificuldades emocionais para resolver suas coisas, mas é porque eu estava num lugar com pessoas que acreditavam que tinha muita gente ali que tem fé na recuperação, quer ajudar o outro, entendeu? Então, eu me identifiquei, não foi só por causa da bebida, mas foi por conta de o que eu tinha falado, alguns valores que a minha religião anterior tem, que eu cultivo. Que você absorveu. Né? Uhum. E que você encontrou em Alcoólicos Anônimos na sala. Que eu encontrei em Alcoólicos Anônimos na sala. Então, realmente, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Não. Então, tá. E espiritualidade é uma coisa, é um nome, né, que se dá. Né? Você pode ser, se você for olhar cientificamente, ela pode ser outra coisa, né? Eu não conheço a ciência assim para falar claramente, mas essas trocas energéticas, né? Tudo que acontece, né? É uma espiritualidade.
né? Pode ser. E o que a espiritualidade melhorou na tua vida, assim, de forma prática? De forma prática. Evidentemente, a partir do olhar da programação de Alcoólicos Anônimos. Na verdade, como eu falei, essa espiritualidade sempre teve em mim, por mais que eu não chamasse de espiritualidade, né? Pode chamar de bondade, pode chamar de, né, cuidado, pode chamar de várias coisas. Agora, a bebida acaba dissociando um pouquinho a gente da gente mesmo, muitas vezes, né? E eu acho que a me fez aquele Marcelo estava falando, voltar um pouquinho mais para mim e a partir de mim sair de mim de novo, né? Porque é uma coisa que a fala demais. Tem um tal do triângulo, né, da nossa recuperação, unidade e serviço, né? E são coisas que elas não são só para a pessoa. A recuperação é individual, mas ela só funciona se você estiver em unidade, né, e fazendo alguma coisa para o outro, que é o serviço, né? Explica um pouquinho, fala um pouquinho mais para a gente. Explica para a gente, Marcelo, o que é esse triângulo, como é isso? Explica para a gente, por favor. O triângulo, na verdade, são 3 lados iguais, né? Então, um fala sobre a unidade, que é a forma como os membros interagem um com os outros. A recuperação, o indivíduo tem que buscar através dos 12 passos. E o serviço é levar a mensagem para o alcoólico que ainda sofre. Que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Exatamente. De alguma forma. Entendi. Então, isso faz parte do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Essas 3, essa tríade, seria isso? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Ana? Esqueci como é que é o nome disso, hein? Tem um nome, né, que a gente chama. Como é que é o nome desse troço? O triângulo, o tríade, como chama? Porque alguns neurônios foram embora, né? Não tem problema. Agora, mas eu acho isso muito importante, né? Apesar de... Porque a gente chega muito pensando na gente mesmo, né? Porque a gente tá ruim, tem aquela dificuldade de parar, e, né, obsessão, não sei o que, às vezes muda. Eu, por exemplo, eu rapidamente parei de beber e comecei a beber refrigerante, né? Olha, eu tomava porre, cheguei a tomar um porre de refrigerante uma vez, né? Porre? Então, como assim porre de refrigerante? Fui para achando que podia ficar num lugar onde as pessoas estavam bebendo, levei 1,5 litros de um refrigerante e bebi ele inteiro em menos de 1 hora, entendeu? Eu saí de lá passando mal, muito estranho. Então, são algumas coisas que a gente passa quando a gente está se libertando, né, do alcoolismo, a gente não se liberta, né? Porque dizem que é uma doença incurável, né? A gente deixa ela quieta, né? Ela não funciona mais. Mas e depois a obsessão, atualmente eu nem tenho vontade de beber, para dizer a verdade. É coisa, nossa, nem sei quando é que foi a última vontade que alguma coisa me tentou. Mas gente, até me perdi na história. Como é que foi o negócio? A gente estava no triângulo. Sim, no triângulo. Simplesmente parar de beber, tem muita gente que vai simplesmente parar de beber mais nada. Sim. Tá? Também funciona. Não funciona tão bem quanto você entrar no programa, né? Fazer os passos, ter uma madrinha. Mas já é um grande passo. Você já é um grandíssimo passo. É o primeiro, né? Sim. Tanto que é o primeiro. Você tem muitos companheiros que falam assim, não bebe hoje, volta amanhã. Não bebe hoje, volta amanhã e vamos ver o que vai acontecer, né? E a partir daí, cada um vai fazendo mais ou menos o seu programa, né? Não é obrigado nem fazer os passos, né? Tem uma forma melhor e pior de parar de beber, né? Para alguns, fazer aqueles passos não funciona mesmo ficar conversando, né? Então, voltando à coisa da unidade do serviço, eu acho que a gente completa o programa, né, fazendo essa coisa dos passos, porque é um programa completo.
existem as tradições. Que é a recuperação, passos. que no triângulo é a recuperação. Sim. Aí vem as 12 tradições também, que a coisa é mais ligada ao grupo, né? E os 12 conceitos, que são ligados ao serviço mundial. É uma associação mundial. Eu viajo muito para os Estados Unidos, eu vou provavelmente morar lá. Onde eu vou tem um grupo. Eu não fico sozinha, né? Existe uma coisa no você não está mais sozinho, né? E é verdade, sabe? Porque em qualquer cantinho do planeta que você vai encontrar um grupo de AA, né? E isso é o serviço que faz isso, né? São as pessoas que estão voluntariamente, né? Mantendo a coisa funcionando. Agora, não pensa que é uma voluntária assim porque é bonzinho, não. É porque todo trabalho que a gente faz para o outro reverte para a gente também, né? O AA sempre fala que a nossa recuperação passa pelo trabalho com o outro, né? Como assim? Na hora que eu estou... assim, na prática, bem assim... A gente vai numa clínica, né? A gente vai numa clínica e clínica de recuperação de dependência química. De dependência química, né? Normalmente, a gente... Por exemplo, o grupo a que eu faço parte, ele vai a algumas clínicas aqui no Rio. A gente vai para levar a mensagem e tal, falar da nossa história em AA. E alguém ouve, por exemplo. Alguém ouve. Porque não é sempre que ouve, né? A gente fala... esses caras do AA... mexi no microfone, bagunçou alguma coisa. Não, pode falar. São chatos, não sei o quê. Mas tem gente que ouve, né? E aquilo ali, aquela pessoa, de repente, eu vou encontrar no grupo e aquela pessoa vai me trazer uma coisa, vai me abrir um caminho para alguma coisa que eu nem sabia que ia acontecer. Entendeu? Uma coisa assim bem simples e boba, né? Agora, mais do que isso, é mesmo essa coisa de sair do umbigo. Porque é muito importante a gente sair do umbigo da gente, né? É importante a gente se ver, fazer essa jornada interior, mas é muito importante a gente abrir, sabe? Abrir, deixar... é o que eu estava falando, eu tenho fé no amor. Né? O amor não existe, a gente não dá. Né? Pode continuar. E é basicamente isso. É quando completa o ciclo todo do... O triângulo. Do AA. Que aí fortalece muito mais a recuperação. Uhum. Mesmo serviço sendo, às vezes, conversa de reunião de condomínio, de edifício, mas faz parte. Essa aqui é uma forma de vocês levarem a mensagem, por exemplo, também. né? Uhum. A quem está ouvindo a gente. Então, falando nisso, eu acho que a gente está entrando no intervalo, né, Geraldo? Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de AA. A gente volta já já. Obrigada. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Então, eu sou George, estou apresentando o programa de hoje em que a gente está falando sobre espiritualidade em AA. Lembrando que vocês podem acessar o programa pelo endereço eletrônico, fui corrigida aqui, endereço eletrônico radionsc.com. O programa Falando de AA tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de alcoólicos anônimos. Então, a gente vai dar continuidade ao tema espiritualidade. A gente está falando com 2 membros de Alcoólicos Anônimos. Lembrando que o programa de Alcoólicos Anônimos, repassando um pouco, tem um programa de 12 passos, que é o seu programa de recuperação. E o que a gente tinha comentado aqui, porque a gente tem uma pessoa que é agnóstica, que é a Ana, Marcelo não é agnóstico, mas ambos trabalham a espiritualidade. O que a gente estava comentando é que se na programação de Alcoólicos Anônimos tem metade fala sobre Deus,
especificamente como que é essa relação de um agnóstico dentro da Irmandade. E foi falado também que é uma Irmandade muito aberta e que, por exemplo, a Ana foi convidada a ir ficando. Na verdade, que não tinha não era tão... Existe essa programação escrita de 12 passos, mas que isso não era uma coisa rígida, e que ela poderia ir concebendo esse poder superior da forma como ela construísse melhor. Então, assim, e vocês falaram, Ana falou sobre uma coisa que me chamou a atenção, e que também já foi falado aqui no programa, sobre obsessão mental, que só me parece, vocês vão poder explicar melhor pra gente, que é o contrário da espiritualidade, porque quando, assim, é uma dúvida, tá? Porque a pessoa quando tá dentro desse processo de ativa, como vocês falam, é um processo de muita obsessão mental, a coisa de começar e não parar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho se vocês tiveram essa obsessão, se essa obsessão passou, se ela eventualmente ela retorna. Enfim, Marcelo, você pode começar? Bom, eu vou aproveitar um ponto que a Ana destacou quando foi falado da unidade, serviço e recuperação, né? Então, para chegar nesse ponto é importante, porque Alcoólicos Anônimos ela é essa estrutura, né? O triângulo ele tem 3 lados iguais. Então, quando eu falo de recuperação, eu falo de 12 passos. Eu busco isso através dentro do meu tempo de me recuperar, ampliar minha capacidade de me conhecer, desenvolver novos valores e, naturalmente, desenvolver a minha espiritualidade. À medida que eu faço isso, em paralelo, tem a unidade. A unidade ela está diretamente relacionada com as tradições de Alcoólicos Anônimos. Nós temos 36 preceitos espirituais, 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. Nas tradições, os Alcoólicos Anônimos, eles aprendem como se relacionar internamente dentro da Irmandade. E já nos conceitos, que fala sobre o serviço, né, a gente aprende como levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos para a sociedade, né? E dentro dessa estrutura, naturalmente, eu vou desenvolvendo uma espiritualidade que me fortalece dentro da minha jornada individual. Naturalmente, eu vou me distanciando da obsessão, que quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos era muito forte, era destrutiva, ela manipulava os meus pensamentos, porque eu levei 22 anos, né, num processo do alcoolismo. Então, quando eu cheguei no meu fundo do poço, eu estava completamente desorientado, né? Então, a minha relação com o alcoolismo ainda era muito forte. Não foi simplesmente chegar em Alcoólicos Anônimos e tudo foi resolvido. Não. Até o momento presente, eu continuo no meu processo de desenvolvimento. Então, a obsessão diminuiu, eu perdi, na verdade, o desejo de ir ao primeiro gole, né? Dentro dessas 24 horas eu não tenho mais esse desejo. Mas por que é que eu não tenho esse desejo? Porque eu continuo praticando os princípios espirituais. E quais são esses princípios para o Marcelo? O meu programa de 12 passos. Eu preciso continuar desenvolvendo, já que eu sou um ser humano. Alcoólicos Anônimos é um reflexo da sociedade. Então, eu estou em constante desenvolvimento para que a minha espiritualidade também desenvolva. Então, se eu me desenvolvo, naturalmente a obsessão ela se dissipa. Pode ser que em algum momento eu me sinta mais frágil por algum problema emocional, alguma circunstância da vida. Pode ser que sim. Então, nesse momento que eu estou mais frágil emocionalmente, por uma situação, uma perda de um trabalho, de um ente querido, ou qualquer circunstância da vida, é o momento que eu preciso ter mais atenção de estar próximo da programação, estar próximo da unidade dos grupos, ficar próximo daqueles que vão me ajudar a refazer a minha energia, como a companheira Ana comentou, essa energia que é muito forte dentro do grupo e que ajuda no meu equilíbrio. Em paralelo, eu mantenho a minha relação
íntima com o poder superior da minha compreensão, pedindo que me dê forças para seguir a minha jornada das 24 horas, e trabalho isso com o meu padrinho da melhor forma que eu posso. Né? O padrinho em Alcoólicos Anônimos é um outro membro que eu identifico como sendo uma pessoa da minha confiança, ao qual eu vou desenvolver o programa de 12 passos. Então, dessa forma, eu venho trabalhando e vou me distanciando das minhas obsessões do passado. Interessante. Você falou, é legal você ter reforçado a história do padrinho, porque a gente falou no tema passado sobre amadrinhamento e apadrinhamento. Então, como que é importante isso, né? Uma orientação. E, assim, e quando você falou, quando você está mais vulnerável, você tem que estar mais próximo desse grupo, para que você se fortaleça. E aí você assiste mais reuniões, você acessa mais o seu padrinho, você lê mais literatura. Quais são os recursos que você usa para você ficar mais inteiro, mais forte, para que essa obsessão não venha, se é o que eu compreendi? Quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, me foi dito que é uma programação simples para uma pessoa complicada como eu. Então, ela é simples e eu preciso tentar praticar essa simplicidade na minha vida. Eu sou uma pessoa complicada. Então, quando me apresentam algo simples, começa, a partir do início do meu dia, no meu despertar, eu já começo agradecendo pelo simples fato da vida. Né? Se eu despertei, eu tenho uma oportunidade de vivenciar um novo dia da melhor forma que eu puder. Por mais difícil que possam parecer as circunstâncias, se eu despertei, eu posso agradecer. E a partir dali começa o meu primeiro movimento de desenvolver essa espiritualidade. Se eu estou agradecendo, eu agradeço a Deus, a natureza, a força que me governa, né, que está em torno de mim, do universo, da forma como eu entendo esse poder superior. E vivo o meu dia. Ao longo do dia, podem acontecer inúmeras circunstâncias. Né? Se eu estou precisando de alguma coisa rápida, eu posso acessar a literatura de Alcoólicos Anônimos, né? Que temos uma literatura vasta que falam sobre depoimentos de membros, desenvolvimento espiritual, inúmeros conceitos. Se ainda assim eu precisar de ajuda, eu posso ligar para o meu padrinho, e nessa conversa com o padrinho, geralmente ali a coisa se resolve. Né? Eu consigo me reequilibrar emocionalmente. Se ainda precisar, eu posso ir buscar uma reunião. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem ao nosso dispor, temos reuniões 365 dias no ano, de manhã, de tarde e de noite, no Brasil e no mundo. Se eu não posso ir numa reunião presencial, eu posso acessar uma reunião online. Eu posso acessar o site de Alcoólicos Anônimos, que é aa.org.br, e entrar ali na lista de grupos. Né? E lá tem a lista de todas as reuniões no Brasil, né? Com todos os horários das reuniões online e das reuniões presenciais. No Rio de Janeiro, nós temos um aplicativo, que é o AARJ. Para quem desejar, é um aplicativo público, pode ser baixado, instalado, e ali vai ter a lista de todos os grupos no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, ficou fácil. Se eu precisar de auxílio, são essas ferramentas que eu utilizo dentro das minhas 24 horas. Interessante, legal. E aí, então, por exemplo, se você acessa... Você falou a questão do online, que é super importante, né? Que depois da pandemia, que vocês... eu acho que já existia algumas reuniões online, mas depois aumentou exponencialmente esse número de reuniões. Se você acessar, ou você vai na reunião presencial ou a reunião online, para você, espiritualmente, é semelhante? Eu acho que a diferença que existe do presencial para o online, que para mim é muito importante, porque eu amo um abraço, eu adoro um cafezinho, é isso. É poder dar um abraço e tomar um cafezinho junto com meus companheiros. Estar próximo, olho no olho, né? Trocar uma experiência próximo. Mas se não houver essa possibilidade, uma coisa que o Alcoólicos Anônimos me ensinou foi me adaptar no momento. Se nesse momento eu não posso, eu me adapto, eu aceito aquela realidade e faço um movimento e participo da reunião online.
Legal, bacana. Ana, então eu queria ouvir agora um pouquinho de você. O Marcelo já falou como funcionou, perdão, a questão da obsessão para ele, como que ele vem lidando com isso, né? Como é que funcionou para você? Porque você falou que você não chegou tão... também bati no microfone, se deu problema. Você não chegou tão detonada mesmo, como você falou, a sua palavra. Como é que foi isso para você? Você sentia essa obsessão quando você bebia? Quando você chegou em Alcoólicos Anônimos? A gente fala muito em obsessão, né? Agora, exatamente o que é... Né? Porque o alcoolismo é uma doença, né? É uma doença compulsiva, né? A gente começa, não para. Ou usa quando não quer usar, né? Como outras... Normalmente, como as pessoas chamam de vício, né? Mas parece que não gostam muito dessa palavra como vício. Eu usava tabaco, o cigarro, né? Cigarro, né? Normal. Eu parei o cigarro, piorei minha bebida. Foi quando a bebida mudou. Você parou o cigarro e aí você aumentei a quantidade de álcool que eu consumia. Olha. Quer dizer, é como se a gente tivesse a doença ou o problema, ou a dificuldade. Não é exatamente o objeto da sua compulsão do momento, né? A compulsão é uma coisa, ou obsessão, alguma coisa que já vem antes, né? E por isso eles dizem que essas obsessões, compulsões, seja o que for, elas migram, né? Tem muita gente que para de beber e dá para jogar. Tem gente que tem uma coleção enorme, né, com sexo. Tanto que existem várias outras irmandades, né, de 12 passos, né, para dependentes emocionais, para sexo, para jogo, para narcóticos, né, tem de tudo, né? Uhum. Porque a impressão que me dá é que é uma coisa além o álcool foi a droga de escolha, por exemplo. Narcóticos dizem que álcool é droga também, né? Sim. E tem gente que diz que a dependência emocional é a droga da pessoa, né? Uhum. Então, existe essa forma de falar que né, tem gente que para de beber e começa uma coisa com esporte alucinada, que até se esfalfar de tanto que corre, de tanto que malha. Mas tem pacientes bariátricos também que chegam e que param, fazem a redução e começam a beber abusivamente também. Isso já e foi para o bariátrico é pior ainda, né? Porque a absorção deles é toda diferente. Então, Sim. Uma coisinha de nada já pode ser um problema muito grande. Mas você sentiu essa obsessão quando você chegou? Sim, eu senti exatamente por isso, porque eu queria parar, a gente chegava e falava assim, hoje eu só vou tomar 2 aqui. Opa, de novo. Quando eu começo a falar de álcool, eu me empolgo aqui nesse microfone. Mas, e aí não eram 2, eram 4, 6, 8, 16, entendeu? A compulsão disparava uma obsessão. Exatamente. Né? E quando você chegou em AA, como é que você conseguiu observar, perceber isso? Foi o tal do primeiro passo, né? Esse primeiro passo, quando a gente se percebe impotente perante o álcool, né? E que a vida... Eu demorei para fazer, porque o passo tem dois pedaços, né? A gente se sente impotente perante algo e que perdeu o controle da nossa vida. Eu falei assim, perdi o controle da minha vida, caramba! Entendeu? Tô aqui, aposentadinha, tem né, coisas da vida funcionando e tal. Só que demorei para entender que realmente eu tinha perdido, eu não estava mais dando conta de tudo, né? E não dou até hoje, tá? São 8 anos sem beber, né? Eu fiz a conta errada, não cheguei com 54, não. Foi 56. Sim. Mas eu estou com 64 agora, né? E é um processo, né? O Marcelo falou várias vezes a coisa do processo, né? A gente, essa obsessão, é uma coisa que eu tenho, né? E que eu trabalho diariamente. Você ainda tem mais obsessão pelo álcool? Pelo álcool, às vezes, atualmente não. Assim. Entendeu? Mas a gente
houve histórias, existem as recaídas, né? A gente vê tantos companheiros, 20 anos sem beber, e de repente aconteceu uma coisa, a pessoa passa, sem querer, vai lá e às vezes é sem querer, a pessoa às vezes nem percebe, e às vezes é querendo, né? Por conta de algum baque, alguma coisa assim. Mas essa coisa da espiritualidade, que aí no caso passa pelo trabalho emocional mesmo, né? da pessoa, no meu caso, né? Não para, né? Porque a gente não para de evoluir, né? A ideia é essa, né? Não parar de evoluir, andar para trás não vai. Eu queria só entender uma coisinha, só que não ficou claro para mim. Você parou de usar o cigarro e aí o acúmulo começou a usar abusivamente o álcool. Aí você parou, entrou em Alcoólicos Anônimos e parou. A sua obsessão parou, você não sentiu mais vontade de beber. Ou você, como o Marcelo fala, não que ele tenha sentido vontade de beber, mas que quando ele está mais vulnerável, ele precisa utilizar esses recursos. Como é que é para você quando você está mais vulnerável? Essa obsessão vem, não vem? Como é que você lida com isso? Essa obsessão, não. Não. Pode vir outra, de me isolar, por exemplo. Pode vir... Mas aí não é uma obsessão, é uma necessidade, talvez. Uma necessidade... mas, por exemplo, virar na frente da televisão e ficar o dia inteiro. Entendeu? Entendi. Mas isso é comum a todos, na verdade. Todos, mas acontece que, por exemplo, comigo, eu tenho que me segurar, porque senão não sai mesmo. Entendeu? Entendi. Como a gente... o fato, tem uma compulsão que é inerente ao adicto. Isso, né? Então, uma coisa importante do programa de Alcoólicos Anônimos é eu perceber que eu tenho isso. Então, quando ela se manifesta em outras áreas da minha vida, né, já começa lá a sinal amarelo. Sinalzinho aí, cuidado, né? E as ferramentas de Alcoólicos Anônimos, que vem pela literatura, vem a sala, vem a madrinha, né? Funcionam, né? Às vezes não precisa nem ser a madrinha, né? Um companheiro, a gente conversa, às vezes a coisa vai se desfaz. Desanuviando. Ainda tem uma coisa que acontece com alguma frequência, era errado, mas funcionou. Na verdade, para mim, eu quando fui para Alcoólicos Anônimos, eu tinha, por conta até da coisa do cigarro, por conta de uma separação muito sofrida que eu tive, eu estava com uma psicóloga e um psiquiatra também, né? Porque quando eu parei de realmente... A falta da substância, né, que funcionava lá na minha dopamina foi meio brava. Então eu comecei a tomar antidepressivo e tal. E os dois falavam, mas o remédio não vou poder medicar você porque você bebe. Como é que eu vou fazer? Uhum. Assim, isso é importante, hein? Mas não, tem que ter um aí que funcione. Então no dia que você for beber, eu falei assim, mas como no dia que eu for beber, como assim? Porque você eu bebo todo dia? Não chegava a ser todo dia, mas era assim, muito frequente, né? Uhum. Então ficava aquela coisa, né? E a psicóloga, na verdade, também que me ajudou muito, porque ela fala assim, mas todo dia que você vem aqui, você fala alguma coisa em relação a álcool. Você precisa de Alcoólicos Anônimos. Não preciso de Alcoólicos Anônimos, não. Eu seguro, eu dou um jeito, eu vou dar um jeito. Que não dava, né? E aí, quando eu fui para Alcoólicos Anônimos, gente, aquela sala, aquela troca que a gente tem, funciona, para mim, sério mesmo, funcionou como uma, terapia de grupo. Como que você se sentiu quando a primeira vez você chegou em Alcoólicos Anônimos? Eu cheguei, a primeira vez de Alcoólicos Anônimos mesmo, foi quase 2 anos antes de eu ingressar, né? Que uma amiga minha, que era companheira, que foi a minha primeira madrinha, ficou me embromando e me carregou para a sala, inclusive, do Grupo Condor, que fica ali no Largo do Machado. É um grupo ótimo, porque tem reunião de dia até de noite, inclusive online também. Mas ela falou, não, é porque eu tenho que falar lá eu preciso entregar um negócio para um companheiro lá. Ela tinha aberto o anonimato para mim, né? E depois a gente sai para tomar um café. Eu falei assim, então tá, mas o que eu vou fazer lá? Não, vai lá comigo rapidinho. Foi assim que você chegou? Assim. Aí eu fui, a sala estava super cheia, né? E
Aí, né, visitante, gente, fica muito sem graça, né? A gente fica sem graça. Visitante. Não, mas eu tô aqui, ó, só porque eu vim tomar um café com ela. Não tem nada. Aí aqueles... Mas vários daqueles depoimentos, onde eu realmente não me identifico, porque eu não perdi um monte de coisa. Mas vários eu vi que não precisava estar com a vida destruída para você ser considerado um alcoólatra, né? Não precisava estar assim. Mas a gente, né, fala... E qual a sensação quando você chegou? Olha, é difícil dizer, sabe? É difícil dizer, porque dizem que o alcoolismo também é a doença da negação, né? Então, eu cheguei numa sala cheia com as pessoas alegres, na verdade. Eu fiquei espantada com isso, né? Pessoas arrumadinhas, direitinho, tudo muito bem, né? Gente como a gente. Estava lá, um cafezinho esperando pelo Marcelo. E falando sobre coisas da vida, né? Como eles eram, como era a bebida deles, como era a vida deles antes, como era depois. Uma coisa bacana, achei bacana aqueles depoimentos todos. Eu só não me identifiquei totalmente, porque eu não me considerava alcoólatra na época, né? Então, ficou aquele negócio. Mas ficou aquele negócio na minha cabeça. Porque, obviamente, eu me identifiquei. Eu estava negando. Sim. Né? Sim. Eu estava negando. Então, eu ficava... Existe no site, nem sei se no site do A.org tem, mas no ARJ tem as 12 perguntas. E essas 12 perguntas, você vai lá, tem uma tabelinha. Você responde a 4 perguntas ou mais, pode ser que você tenha um problema contra o álcool, em relação ao álcool. Então, eu só respondia 3. Um dia eu fui lá e respondi 4. Falei assim, eu acho que eu tenho problema com o álcool. Tem as 12 perguntas. A gente pode trazer aqui para os ouvintes, né, as 12 perguntas. Seria uma coisa interessante. São interessantes as 12 perguntas. E o mais interessante é que depois que eu entrei em AA, eu respondi já 5. Quase gabaritado. Não cheguei a gabaritar, não. Estou mas... dizendo que eu não cheguei tão coisa. Eu tive muita sorte de ter essa companheira que identificou que a minha bebida estava mudando. Né? Gente, agora a gente está chegando ao final do programa, eu queria pedir para vocês, assim, brevemente, começando pelo Marcelo, depois pela Ana, para a pessoa que está ouvindo a gente, que acha que pode ser que tenha problema com álcool, o que vocês falariam? Bom, se tiver um ouvinte que tenha algum familiar, né, com problema com alcoolismo, né, ou algum ouvinte que realmente se identifique com essa problemática, primeiramente que se dê uma oportunidade, né, de ir a uma reunião de Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade que não tem taxas nem mensalidades, né? É muito importante essa questão, porque não se cobra nada, né? Temos portas abertas para todos aqueles que tiverem o desejo de se ajudar primeiramente, né? A gente muitas vezes está desesperado, sem saber o que fazer, se isso realmente vai funcionar para mim, se eu sou ou não sou. Eu também tive dificuldade no início para admitir que eu tinha um problema com álcool. Hoje é muito tranquilo esse assunto, porque a nossa mente foi formatada com muitos preconceitos da sociedade. Então, admitir que eu era um alcoólico, né, foi muito difícil. Mas juntos, ali a gente entende, numa comunicação entre pessoas com a mesma problemática, que não é tão difícil assim. Né? A gente aprende a se aceitar, aprende a se respeitar, aprende a se amar, para depois, mais à frente, poder compartilhar isso com o nosso semelhante. Então, é dessa forma que eu me relaciono com a minha vida. E, mais uma vez, se tiver alguma pessoa ouvindo, se dê essa oportunidade, entre no site de Alcoólicos Anônimos, aa.org.br, busque uma lista de grupos e participe de uma reunião. Vai ser muito bem-vindo. Obrigada, Marcelo. Ana, você tem meio minuto para falar o que você gostaria de falar para uma pessoa que... Marcelo falou tudo. Né? E basicamente é isso. A internet está aí, é fácil, todo mundo tem acesso pelo seu celular.
procura no site do AA. Não precisa nem ser visto, né? Pode ficar de janelinha fechada, se quiser. Vai lá, pega informações, porque no site do AA tem várias informações. Vai numa reunião enfim, né? Só isso aí, uma reunião online. Começa com uma reunião online, que seja só para ouvir um pouquinho. Ótimo. Tem muita coisa. É a coisa que ele falou, acho que é o mais importante, é se dê uma chance, né? Porque a gente tem companheiro que saiu do papelão, sabe? Muito bom. A coisa pode ficar muito feia. Obrigada, gente. Obrigada, Ana, Marcelo. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana e esse foi o programa Falando de AA. Obrigada e um bom final de semana.